eu convido a Terezinha a falar um pouco sobre a experiência que ela teve recentemente. A Terezinha, quem conhece, sabe que ela não abre mão de estar viajando sempre que pode. E numa viagem recente, ela acabou de chegar de fora, ela aproveitou para trazer algumas informações e está compartilhando aqui com a gente hoje. Por favor, Terezinha. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nós estamos em um momento muito especial da mídia exterior na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, tem conexão com o nosso painel, o nosso trabalho, o porquê que nós estamos aqui. O CEPEX Rio de Janeiro está fazendo um trabalho já de um ano sobre o ordenamento da mídia exterior na nossa cidade. Estamos fazendo este painel porque para mostrar um pouco como que nós podemos fazer também alguma coisa de melhor na nossa cidade. Outras cidades passaram por problemas como eventualmente nós temos e ajustaram as situações e nós estamos também caminhando nessa direção. Eu vou falar sobre a França, mais a parte administrativa, de organização, como que funciona e um pouquinho de Paris, dando exemplo de uma cidade. Depois vem o José, que vai dar todos os exemplos em várias cidades do mundo, porque aí ele já vem com a parte da experiência, de como funciona, já a coisa concreta. Como nós estamos, primeiro, estudando, fazendo um projeto junto aos técnicos da prefeitura, que até temos a honra de ter alguns deles aqui no nosso auditório. E como que já funciona a parte administrativa de uma cidade, de um país. E a experiência concreta de como o mundo inteiro, várias cidades, as grandes cidades estão se portando. Nós sabemos, sempre que acontece uma ameaça de tirar qualquer coisa, por menor que seja, a defesa vem sempre para a gente. A publicidade exterior existe em todos os países do mundo, por que vai tirar a nossa aqui? Então nós sabemos que a transposição pura e simples de uma outra realidade, de uma outra sociedade, com modelos históricos diferentes, paisagem diferente, cultura, nós sabemos que a transposição pura e simples pode acarretar insucesso. Mas nós sabemos também que muitas coisas podem ser trazidas para a nossa realidade. Então, como nós já falamos, a simples transposição de modelos não é o ideal para nós. A França, ela fez um estudo por 30 anos para mudar a sua legislação. Nós estamos tentando mudar a nossa realidade em um ano e pouco. Não tem tanto tempo assim. Eu acho que estamos caminhando a passos largos em relação a isso. E o código, a França tem a mídia exterior, ela está dentro do Código Ambiental. No artigo L581 até o 45, toda a mídia exterior está disciplinada. Essa lei é de 2010, ela tem um código de implementação de 10 anos, até 2020 ela vai estar toda implementada na França, porque a França tem uma característica um pouco diferente, a lei é nacional. E os municípios, eles fazem o seu regulamento local de publicidade. É uma realidade que não se adapta bem ao Brasil, mas pode se adaptar à nossa cidade. Porque aqui os municípios, eles têm poderes bem definidos e fortes. Essa lei também ela traz uma coisa muito interessante, ela faz alusão à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. É claro que naquela época não se falava em mídia exterior, mas eles têm é muito forte o manter os direitos das pessoas. E no seu primeiro artigo diz: todos têm direito de exprimir e divulgar informações e ideias de qualquer natureza, seja por meio de publicidade, letreiros ou pré-letreiros. Isso é tão forte que a lei não aborda o aspecto da mensagem.
Tem outros dispositivos que, caso haja necessidade, eles serão aplicados, mas essa lei especificamente não. Então, os princípios básicos desta lei na França são: ela é o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção ao meio ambiente. E esse mesmo primeiro artigo diz: não pode instituir medidas que tenham como efeito proibir de maneira geral e absoluta a publicidade. Pode sim identificar zonas reduzidas nas quais a publicidade é proibida. É o que nós vamos ver no caso de Paris. Essa lei tem os objetivos também de promover o desenvolvimento da paisagem e do patrimônio nacional, lutar contra a poluição visual, reduzir o consumo de energia nacional, suprimir dispositivos luminosos noturnos, em alguns casos, que nós vamos também ver a seguir, e reduzir o formato da publicidade digital. Não é acabar, é reduzir. Costuma-se dizer que o francês não gosta muito de dar informação, não sei se tem algum francês aqui, mas é porque tudo na França é escrito. Então, quando essa lei foi, em 2010, essa lei foi promulgada, eles fizeram um guia prático, ele é grande, com todas as possibilidades de como que a mídia exterior funciona. E está à disposição no site. Então, tamanho, local, como pode, que não pode, todas as dúvidas possíveis e imaginárias estão lá. Esse guia ele é grande, mas ele é bastante complexo. Então, não há motivo para se ter dúvidas em relação a como funciona a publicidade lá. Além disso, em 2012, eu até estava lá, e eles fizeram um curso de 3 dias, aberto, quem quisesse fazer inscrição, dando explicações de como seria a partir dali o funcionamento da mídia exterior. Então, tem o guia prático, fizeram o curso e disponibilizaram no site. Nós vamos apresentar apenas algumas situações, que nós temos meia hora, algumas situações de como que é a aplicação da mídia exterior, né, na França. Tudo está baseado nesse guia. Lá eles trazem, nós aqui estamos estudando nesse projeto, como o funcionamento da mídia exterior, só da mídia exterior, dentro de um projeto urbanístico. Lá eles trazem os letreiros e os pré-letreiros, porque aqui nós temos uma situação, né, a prefeitura está aí, que aí já não é com eles, é a parte da sinalização. Os letreiros, farmácias, drogarias, casas comerciais, isso aí também é uma coisa bem completa, bem complexa, que precisa estar juntos para que a paisagem tenha um melhor ganho. E esse guia lá, as 3 coisas, elas vieram juntas. Acredito que o nosso também, né? Eles têm uma realidade um pouco diferente da nossa, que é sobre a densidade. É um princípio que regula onde a publicidade é permitida ou proibida. Vai depender da quantidade de pessoas, da população. E essa regra é para publicidade luminosa, não luminosa, em muros ou instaladas no solo. Aqui nós temos um exemplo. Uma cidade, publicidade no solo, como nós vimos, ela é aplicada também em outras situações. Um município, uma cidade que tenha 10 mil habitantes, a publicidade é permitida. Se tiver menos de 10 mil, ela é proibida. Mas, ia restringir muito, mas existe a figura lá da unidade urbana. Então, quando existe uma unidade urbana, a aglomeração, o número de pessoas aumenta, mas aí a exigência também passa a ser um pouco maior. Quando há uma aglomeração nessa unidade urbana com um número de municípios, e aí já é uma parte mais administrativa, que depende da oferta de empregos, é uma outra situação, mas que se aplica também à publicidade. Neste caso, precisa ter no mínimo 100 mil habitantes, e não mais 10 mil.
Então, nós temos um município com 9 mil habitantes, mas ele pertence a essa unidade urbana de mais de 100 mil, ele pode ter a publicidade. Esse aqui, coitadinho, não pertence a nada, tem menos de 10 mil, não pode. Existem as derrogações, existem algumas concessões. No caso dos aeroportos, as estações de trem ou proximidades imediatas de centros comerciais. E tem também um guia explicado tudo isso, depende do fluxo do aeroporto, aí o tamanho dos anúncios. Esta quantidade de pessoas vai definir também, o guia traz isso com muita clareza, a altura dos anúncios, o tamanho. Aqui nós temos uma imagem do mobiliário urbano, que o mobiliário urbano ele tem, são equipamentos que têm por objetivo dar mais conforto ao usuário. Então, o mobiliário urbano tem os pontos de ônibus, o mobiliário urbano de informação, os porta-cartazes, a coluna de cartazes, as bancas de jornais, e nós vamos ver em cada um deles o que é permitido e o que não é. Os abrigos de ônibus, eles têm publicidade, exceto se estiverem em um município com menos de 10 mil habitantes, e que não faça parte de uma unidade urbana de mais de 100 mil. As colunas de cartazes, que são tradicionais nas cidades, principalmente em Paris, a mais famosa coluna Morri, só podem receber anúncios de espetáculos ou de conotações culturais. Os mastros porta-cartazes podem ser usados exclusivamente em anúncios de conotações econômicas, sociais ou esportivas. Aqui vamos fazer da qualquer lado. Mobiliário urbano de informação. São chamados também de pirulitos ou raquetes, podem ter informações não publicitárias de caráter geral ou local ou artístico. E as bancas de jornais e os quiosques, normalmente eles divulgam os anúncios das publicações que estão à venda. E eles são regulamentados por letreiros. As proibições. Aqueles são os mobiliários humanos onde é permitido algum tipo de divulgação. Esses não. E o que me surpreendeu com o relógio. Alguém aqui pode dizer assim, mas não está funcionando bem assim. Mas existe o cronograma de implementação até 2020. Esses aqui são alguns exemplos de algumas, fora do mobiliário urbano, algumas situações. Por exemplo, um terreno irregular, de descida, né? O anúncio tem que ter no máximo 6 metros de altura e 12 metros de publicidade. Você não pode levar, a legislação não permite. É sempre mantendo o nível do solo. Nesse caso aqui são as unidades fundiárias, que nós chamamos de terrenos, de lotes. Se tiver até 80 metros quadrados, os anúncios podem ser justapostos ou superpostos. Se tiver até 80 metros quadrados, 2 anúncios em cada unidade dela. Se tiver de 80 a 160, mais um, mas não os 3 no mesmo imóvel. E o de solo segue mais ou menos a mesma regra. Até 40 metros um anúncio, de 40 a 80, 2, e de 80 a 160, 3. Os veículos terrestres. O caminhão de entrega e ônibus não são utilizados ou equipados para o esporte publicitário. E tem uma coisa interessante, o Código do Meio Ambiente, ele não versa sobre esse tipo de publicidade. Em ônibus, em caminhões, não. Isso aí já é uma situação já ligada às concessões, é uma outra situação. O Código do Meio Ambiente não traz. Agora, nesse caso aqui, esse veículo é exclusivamente para suportar publicidade, esse está sujeito às leis do meio ambiente, do Código do Meio Ambiente. Os painéis luminosos, nesse caso, nas unidades urbanas, que nós já falamos lá, aqui já temos que ter com menos de 800 mil, já sobe a população. Os pré-letreiros e a publicidade são apagados de 1 a 6. Existem exceções, dependendo do número da população, se existe o regulamento local de publicidade. O regulamento local de publicidade, nesse caso, ele pode ser um pouco mais flexível.
E tem também alguma, se uma discoteca vai ficar aberta até, vai abrir meia-noite, por hipótese. Aí 1 hora antes, você pode ter o letreiro aceso. Existem algumas concessões, essa é a regra, em termos gerais. E os letreiros piscando são proibidos, exceto em farmácias e serviços de emergência. Aqui uma situação interessante para a publicidade digital, sobre os muros, os cercas e no solo. Ela não pode exceder aos níveis de consumo elétrico definidos pela portaria ministerial. Caso isso aconteça, esse anúncio aqui, que tem 6 metros aqui de altura, e a superfície da publicidade na tela de 8 metros quadrados, ela pode ser reduzida. Exceder o consumo de energia, reduz o tamanho da anúncio. O Marçal botou até a mão na cabeça. Algumas restrições nós não podemos ter anúncios. Monumentos históricos, é normal. No interior dos parques nacionais, sobre as árvores, ou fora da zona urbana. O que gera infrações não é novidade para nós. A novidade é a multa. Tudo isso aqui nós temos. Não seríamos esquecidos. Você vai fazer parte do passado. A multa em média de 7.500 euros. Agora, como nós falamos que todas as cidades têm um cronograma de implantação do seu regulamento local de publicidade, se a lei é nacional, Paris tem o seu regulamento local de publicidade, a lei de 2010, e 7 de julho de 2011, Paris já tinha o seu regulamento de publicidade. Também tem o seu guia. Como existe o guia prático da publicidade geral, Paris também tem um guia onde traz todas as possibilidades da publicidade em Paris. Esse guia de Paris, ele traz uma parte textual, 2 livros grandes, né, e a parte dos mapas. E Paris está dividida em quatro áreas de restrições de publicidade. Esse guia trata, em linhas gerais, da implementação, proibições e aspectos de qualidade, a área que é permitida para a publicidade. E os equipamentos devem ter cores sóbrias, de preferência combinando com as cores imobiliárias de Paris. E é proibido anúncio em folha de papel. Esse é o mapa de Paris, com as 4 áreas de restrições da publicidade. Aqui nós temos o ZPRA e o ZPRB. Tem 10 minutos, né? Vou acabar. O ZPRA é toda essa área branca. É praticamente a cidade inteira, onde se pode colocar seu mobiliário urbano, já mostramos ali, e pode-se colocar anúncios também de passeio. Esses anúncios aqui. Se a superfície for de 50 metros, um anúncio de 8 metros quadrados, a altura de 7 metros e meio, e aqui 50 centímetros no nível do solo. A diferença do ZPRA para B é que no A o distanciamento da publicidade de 25 metros, e no B passa para 60 metros. A B é a área que circunda Paris, que é conhecido como o Boulevard dos Marechais. Isso foi uma homenagem da época do Primeiro Império, a época napoleônica, de 1804 a 14. Ele fez uma homenagem aos seus marechais, então tem aquela via contínua entre o nome desses marechais. E ali o distanciamento passa para 60 metros. Mas a proibição, a permissão é a mesma. Aqui nós temos o CPRC, onde são esses dois, só a coluna de cartazes e o mais porta-cartazes, que eles são permitidos. Mas toda a área branca, mais aqui o Boulevard dos Marechais, é permitida a publicidade. Ela só é bem regulamentada e disciplinada, mas ela está em toda a cidade. Essa já é a área de proibição total. É a área de ZPRB, que é totalmente proibida. Só pode
O Código de Patrimônio permite a publicidade em telas de proteções de imóveis tombados, desde que a renda da publicidade reverta para a recuperação daquele bem. E nós temos um exemplo, que é muito interessante, de uma tela de proteção. Esse guia, ele traz também, em Paris, todas as possibilidades das fachadas, dos letreiros. Todas as fachadas possíveis tem a ver como você vai fazer a aplicação. Então não é a Bel Brasil, vou colocar uma faixa assim, vou colocar assim, não é bem. Esse guia traz também um resumo de Paris, dos anúncios indicativos, dos pré-indicativos e dos anúncios publicitários. Então tem um levantamento feito lá direitinho. Os indicativos têm 2.000, pré-indicativos, indicativos 50, calçada 2,4 km, 30 mil luminosos e 61 mil estabelecimentos. Então, esse é um também dos nossos sonhos, ter o mapa da cidade, com tudo isso, né, disciplinado direitinho. Esse é o resultado de uma publicidade organizada. Conversava muito com o Dias antes desse trabalho, onde nós falávamos de menos é mais. E aí a Sandra até trouxe uma ideia, coisa interessante, está na nossa bandeira, liga a Karine, a esposa dele, de ordem e progresso. Nós podemos ver isso aqui. O investimento de 2012, esse levantamento. Aqui nós temos quase o dobro da verba de publicidade. E temos um quarto na mídia urbana, na mídia exterior. Qual é a missão que nós temos disso? Que realmente menos é mais, a organização vale a pena e nós estamos no caminho certo. Nós estamos trabalhando, estamos caminhando para isso. O objetivo do CETEX é ter o mapa da cidade, com todas as possibilidades, uma lei clara, objetiva, fácil para o poder público poder trabalhar e aplicar as eventuais infrações, que espero que não haja necessidade de acontecer, e o anunciante, as empresas especializadas, as agências, as empresas de mídia exterior, todos possam ter em mãos todas as informações e as possibilidades. E a nossa cidade mais bonita, claro, mas com a exceção da mídia exterior, e não com a extinção. Aqui nós temos um caso de menos é mais, ordem e progresso. Menos é mais. Esse é um caso também da França, não é nosso. Uma realidade e outra realidade. A publicidade na França, ela é também vista como um elemento da cultura. E na entrada do Museu de Paris tem um texto bem pequenininho, de 1 minuto, que eu acho que vale a pena a gente ouvi-lo novamente. Ele diz assim: a publicidade está em toda parte e ninguém lhe escapa. Ele está complicado. Colore nossas cidades, transforma as nossas vidas em trilhos, influencia nossos comportamentos, seduz, convence, informa, faz sonhar para vender. Arte do efêmero, pois, pela força das imagens, palavras e missões, a publicidade impôs-se como um componente substancial da memória coletiva. Quem não tem na cabeça um slogan, um jingle, uma embalagem? Ela cristaliza as grandes tendências culturais e sociológicas de diversos momentos da sociedade. A publicidade é uma atividade econômica importante que acompanhou a industrialização do fim do século XIX e contribui hoje para a globalização. A cada época utiliza as novas tecnologias à sua disposição, da litografia ao offset, do cartaz à internet. A publicidade sempre soube apropriar-se, inovar, inventar novas mídias, novos mercados, novos targets, para estender a sua esfera de atividade. Através das suas coleções, o museu propõe contar as grandes etapas dessa história da publicidade. Então, o que
nós gostaríamos de deixar em mente para vocês é como que uma cidade organizada, um país estruturado, a publicidade bem ordenada, respeitando o meio ambiente, ela é possível, ela é lucrativa, ela é rentável e é interessante para o poder público, para as empresas e para toda a sociedade. Este é o nosso objetivo. E o nosso palestrante vai apresentar para vocês agora várias situações, vários exemplos, várias possibilidades que realmente esse é o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos buscando e estamos seguros de estarmos no caminho certo. Então, para todos vocês, muito obrigado pela atenção e um bom dia. Terezinha, eu gostaria de saber, um referente ao João do CETEC, de São Paulo. A única maneira que eu vejo de você valorizar a mídia exterior é com uma legislação e ela tem que ser restritiva. Você sabe como você vai conduzir esse trabalho, vai contrariar muitos interesses, né? E eu não vejo outra forma na conversa, de você querer convencer os empresários a melhorar, sem você ter essa legislação. Queria saber como você está conduzindo isso aqui no Rio de Janeiro. Agora, bom, João, o nosso trabalho não tem sido realmente muito simples, mas também não tem sido muito difícil. Primeiro, nós procuramos o poder público e a receptividade foi muito boa. Então, nós começamos com um trabalho, foi a ideia, procuramos o poder público no momento que estava complicado, a situação aqui no Rio, quando nós assumimos, e fomos muito bem recebidos. E ficamos até surpresos, como parece que existia um interesse em resolver a situação. Não existia uma aversão ao meio. E aí começamos o diálogo, começamos a apresentar uma proposta, contratamos técnicos, que você tem conhecimento, profissionais de São Paulo, urbanista, economista, cartógrafo e vários. Aí começamos o trabalho e, do outro lado, conversando com os nossos associados, conversando com o meio. E realmente é uma situação bastante complexa, porque quando se trata do novo, as pessoas têm muito medo. Esse é, inclusive, um dos objetivos do nosso trabalho, porque a mudança é inevitável. A nossa cidade está passando por transformações muito profundas. Nós estamos numa gestão da prefeitura de vanguarda. As coisas estão mudando. E a mídia exterior, ela precisa estar inserida de acordo com essa nova realidade que a cidade se apresenta. O nosso objetivo é, junto com os técnicos da prefeitura, fazer esse trabalho com as sugestões dos nossos associados. Estamos conversando com o meio. E é um trabalho difícil, muitas reuniões, audiências, e no final acreditamos que isso vai ensejar em uma lei, que é o que nós esperamos, mas quem vai fazer os sindicatos não faz lei, quem vai fazer essa lei será o poder público certamente, mas já existe uma concordância. O trabalho ele foi feito agora, fechado, mandamos, inclusive técnicos devem ter recebidos, estão analisando e nós estamos em contrapartida já pedindo uma audiência à prefeitura. Os associados já têm conhecimento, já discutimos isso em exaustão, porque nós não vamos chegar a uma situação que vai agradar os dois lados, é muito difícil isso, nós sabemos, é impossível. Mas nós temos que ter alguma coisa. Como está, não vai ficar, e nós queremos continuar. Então teremos que chegar a um bom termo. Eu estou muito, eu acredito que a diretoria, nós estamos muito otimistas em relação a isso, porque estamos caminhando bem, João. Não vai ter eu acho que todos vão ser vitoriosos, porque a cidade vai ganhar, a paisagem da cidade vai ganhar, o poder público vai ganhar, e as empresas de mídia exterior também, e é aquele velho adágio, menos é mais, nós temos que nos organizar, porque a realidade é outra daqui para frente. E para nós continuarmos, os associados, os CETEC, os empresários de mídia exterior têm essa consciência. Mesmo não querendo, sabe
nós sabemos que a mudança é inevitável. É melhor, aquele velho ditado, é melhor você dar os dedos e não perder as mãos. Então acho que não vamos chegar a tanto. Nós estamos caminhando bem e o diálogo tem sido a nossa tônica. Então. E eu quero aproveitar nesse momento e agradecer uma pessoa que está aqui presente, já entrando na sua pergunta, que é o João Carlos. Porque ele, que graças a ele, a participação dele no CETEX, todos os diretores que estão aqui presentes, mas pelo relacionamento, pelo conhecimento dele com o Dias, que realmente viabilizou nós trazermos aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro um palestrante internacional para falar especificamente sobre mídia exterior. Então, João Carlos, em nome do CETEX, muito obrigado. Obrigado e passo a palavra para o Sérgio. Eu agradeço mais uma vez em nome da ABA, Terezinha, Alfonso Dias, Wilson e o Alain.